Olá, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. O que é orar eficazmente? Como é que nós podemos ter um estilo de vida de oração eficaz e ter as nossas orações respondidas? Pois é sobre esse assunto que vamos falar hoje. Jesus deu-nos um template de oração eficaz que está descrita lá em Mateus 6, do versículo 9 até ao 13. Vamos nos debruçar hoje então sobre os 6 princípios que Jesus nos deixou no modelo da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 5 e 8 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, que depois que se comprazem em orar em público para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que te vê em oculto, e teu pai te recompensará. E orando, não uses de vãs repetições. Então está aqui um segredo que nos diz que orar nada mais é do que conversar com Deus e conversar como nós conversamos com o nosso melhor amigo. Não precisamos de usar de repetições, não precisamos de usar de rezas, não precisamos de usar frases feitas ou palavras muito bonitas. Orar é simplesmente conversar com o nosso melhor amigo. E orar é também um modo de vida de falar com retidão, com sinceridade de coração, com honestidade. Deus conhece todas as coisas, Ele é o dono de todo o universo, foi Ele que criou todas as coisas. Portanto, nós não precisamos de ir a Deus com pezinhos de lã, a pensar que podemos esconder alguma coisa dele, que podemos até esconder os sentimentos do nosso coração. Não, de modo nenhum. O Senhor já sabe aquilo que nós lhe vamos pedir, aquilo que vamos conversar com Ele, sobre o que é que nós lhe vamos adorar ou louvar. Por isso, nós podemos ser absolutamente sinceros. Quando estamos em baixo ou quando precisamos de pedir alguma coisa, nós devemos nos dirigir a Deus com integridade, com retidão, com sinceridade de coração. Ora, o modelo da oração do Pai Nosso tem então estes 6 princípios e vamos ver aqui cada um deles de acordo com as frases template que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu. O que é que isto significa? Fala-nos do princípio da filiação. Deus é nosso Pai espiritual, e Deus é um bom Pai. Ao contrário de muitos pais que não são bons pais, que cometem erros, que às vezes, mesmo até quando se esforçam, mesmo assim, não conseguem concretizar todas as expectativas dos seus filhos, Deus é um bom Pai. Ele deleita-se em agradar os seus filhos. Ele deleita-se em dar bons presentes aos seus filhos. Jesus disse que bom pai é que daria uma serpente por pão quando o seu filho pedisse comida. De modo algum, um pai natural faria isso, e muito menos o nosso Pai Celestial faria isso. Mas para nós termos Deus como Pai, nós precisamos de primeiro ter Jesus Cristo como nosso irmão. Porquê que eu digo isto? Porque se nós não reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele pagou o preço último na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, então aí nós não conseguimos ter o conhecimento necessário para chamar a Deus de Pai. É através da salvação em Cristo Jesus que nós fomos tornados herdeiros com Cristo e co-herdeiros nele, e podemos aceder até ao nosso Pai Celestial e termos a certeza que Ele é nosso Pai. Hebreus 10, 19 e 22 falam-nos que nós temos, através da nossa posição em Cristo, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo Santo Jesus. No Velho Testamento, o tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. A entrada, que se chamava átrios, onde entravam as pessoas e vinham oferecer os seus sacrifícios, o lugar santo, onde só entravam os sacerdotes, e o Santo dos Santos, ou o santuário, ou o lugar santíssimo, em que só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano para oferecer sacrifícios por toda a nação. Mas hoje nós temos acesso a Deus Pai através do sacrifício de Jesus e nós podemos entrar pelo Santo dos Santos e dizer: Paizinho, eu estou aqui, eu quero conversar contigo, e Ele vai nos ouvir. Então este princípio é muito importante, é o primeiro princípio que Jesus nos ensinou, o princípio da filiação. Depois entramos no segundo princípio, o princípio da santidade. Santificado seja o teu nome. Porquê que Jesus falou que nós devíamos falar a Deus: santificado seja o teu nome? Será que Deus não sabe que Ele é santo? Claro que sim.
Ele sabe todas as coisas, como eu já disse. Mas Deus disse no Velho Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Isto significa que Ele quer que nós vivamos vidas santas, vidas santificadas, vidas honradas, vidas que honram a Deus e vidas que conseguem trazer pelo seu exemplo a indicação que Deus é um Deus santo. Deus ama o pecador. Deus ama a si, Deus ama a mim. Mesmo nós não sendo perfeitos, Deus ama-nos mesmo assim. Porquê? Porque Ele vê que nós estamos em construção, nós estamos em aperfeiçoamento. Uma vida em santidade é uma vida que honra a Deus. E é uma vida que dá testemunho que Deus é um Deus bom, que Deus se importa consigo e comigo e que Ele é o melhor e que Ele quer o melhor para a nossa vida. Depois temos o terceiro princípio, o princípio do reino divino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esta era a oração que Jesus fazia constantemente. Inclusive, ele fez esta oração lá no jardim do Getsemane, quando ele sabia que ia morrer. Ele não queria passar pela crucificação. Ele não queria passar por todo aquele sofrimento. E ele disse: Senhor, se possível, meu Pai, passa de mim este cálice. Mas depois ele disse: Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porquê? Porque a vontade de Deus é sempre perfeita, é sempre a melhor. Mesmo que na altura não nos pareça que a vontade de Deus é a melhor para nós, a longo prazo, a médio e longo prazo, vai ser o melhor. Porque Deus sabe coisas que nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Ele já sabe onde estão os perigos ocultos das nossas decisões. E por isso Ele quer nos direcionar, Ele quer nos guiar na sua perfeita paz, na sua perfeita vontade. E quando nós seguimos o exemplo de Jesus e estamos a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, nesta terra, nós estamos a proclamar que Deus é Senhor, nós estamos a proclamar o senhorio de Cristo, nós estamos a proclamar que queremos que a sua vontade seja feita nesta terra, na nossa vida, na nossa família, na nossa carreira, no nosso ministério, em todas as esferas de influência que nós tocamos. E pode ter a certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus leva esta oração muito a sério e Ele prova o nosso coração. Assim, queres que seja feita a minha vontade. Então eu vou pôr à prova, vou-te testar, a ver se realmente tu estás disposto, tu estás disposta a fazer aquela vontade que eu sei que tu, se calhar agora, ainda estás reticente, ainda tens dúvidas, ainda tens algumas cautelas. Mas o princípio do reino divino tem duas partes: a vontade geral para a humanidade, que lá está descrita em 1 Timóteo 2, 4 e 5, e a vontade específica para cada um de nós. E aí nós podemos compreender, através da leitura da Bíblia e através da oração que nós fazemos no nosso devocional, que Deus tem um sonho muito específico para a nossa vida. Um sonho que só você pode cumprir para a sua vida e um sonho para mim que só eu posso cumprir para a minha vida. Chama-se a vontade específica de Deus. E essa vontade é pessoal e intransmissível. Eu não posso cumprir o sonho que Deus tem para si e você não pode cumprir o sonho que Deus tem para mim. Cabe-nos a cada um de nós procurar saber qual é essa vontade específica e cumpri-la com o melhor das nossas forças e capacidades, para que um dia, quando nós cheguemos ao céu, nós possamos ouvir: entra, servo ou serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque tu cumpriste a vontade de Deus Pai. Não quero com isto dizer que nós chegamos ao céu pelas nossas obras. Não, de modo algum. O céu, a salvação, só é acessível através da graça, da fé em Cristo Jesus. É nós reconhecermos que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos comprar a vida eterna. E através da graça de Deus, uma graça imerecida, aquela graça que nós não poderíamos jamais ter acesso, com dinheiro algum, com obras algumas, que nos comprou lugar diante de Deus Pai para toda a eternidade. E ainda a respeito aqui do terceiro princípio, eu queria deixar aqui uma dica. Como é que você descobre a vontade de Deus para si? Pelas disciplinas espirituais, pela leitura, meditação e estudo da palavra diariamente e pela oração diária. Por congregar com irmãos na fé que estudem o Evangelho na sua plenitude, por se dedicar a ouvir a direção do Espírito Santo que habita dentro de si, se você já é um filho ou uma filha de Deus. Depois entramos no quarto princípio, o princípio da petição. E Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Este princípio fala-nos que nós podemos trazer as nossas petições, as nossas preocupações até, os nossos cuidados, as nossas expectativas a Deus, e Ele vai ouvir.
E quando diz dá-nos hoje, significa que é uma conversa diária. Portanto, nós estamos a desenvolver um relacionamento com Deus. Nós não falamos apenas quando são as festas do Natal ou da Páscoa. Nós não falamos apenas quando estamos em aflição. Nós oramos a Deus todos os dias, porque estamos a desenvolver um relacionamento pessoal diário com Ele. Você não fala com a sua família só quando há ocasiões especiais. E com Deus é a mesma coisa. Nós falamos com Ele todos os dias e Ele está interessado em todos os aspectos da nossa vida. Sabia que existem mais de 8.000 promessas na Bíblia e Deus quer cumprir cada uma delas na sua vida. Por isso, quando nós meditamos na Palavra de Deus, quando nós estudamos a Palavra de Deus a fundo, não apenas a lemos, mas realmente nos aprofundamos nela, nós começamos a descobrir que para todas as situações da vida, para todas as ocasiões, há uma promessa. E nós trazemos aquela promessa à existência através da oração e o Espírito Santo fala cumprir na nossa vida para a glória de Deus. E a seguir nós entramos no quinto princípio, o princípio do perdão. Jesus ensinou-nos, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que é que isto significa? Que a oração eficaz é aquela que é feita através de um coração que já perdoou e já está perdoado. Por isso é que é muito importante, sempre que nós começamos a orar, nós começarmos a orar pedindo perdão a Deus. Senhor, se eu pequei em alguma coisa, em alguma circunstância, em alguma ação, por alguma palavra, por algum pensamento, contra ti ou contra alguém, ou até mesmo em intenções do meu coração. Porque o nosso coração muitas vezes é enganoso e até está a fabricar ali coisas e pensamentos que nós ainda nem nos apercebemos. Quando nós vamos diante de Deus e dizemos, Senhor, perdoa-me e limpa-me completamente, porque eu quero estar santo diante de ti, pode ter a certeza que Deus perdoa, porque Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz-nos que Ele vela sobre a palavra para a fazer cumprir e que Ele torna os nossos pecados, por mais vermelhos que eles sejam, por mais escarlate que eles sejam, Ele torna-os brancos como a neve. Então, quando nós aplicamos este princípio do perdão aos outros, àqueles que nos fazem mal, podemos ter a certeza que somos nós os maiores beneficiados, porque nós ficamos libertos de quaisquer grilhões, de amargura, de tristeza, de rancor, até de ódio, e nós deixamos que seja Deus a ser a nossa vingança, que seja Deus a ser a nossa justiça, que seja Deus a ser o nosso advogado e defensor. E pode ter a certeza, meu querido, minha querida, que Deus vem em seu auxílio. E nós vamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu já perdoei, portanto eu posso requerer também o perdão de ti. Eu limpo o meu coração no sangue de Jesus e eu tenho livre acesso a ti para te apresentar as minhas petições. Por fim, temos o princípio da proteção. Livra-nos de todo o mal. A oração atua como uma proteção na nossa vida. Quando nós colocamos a armadura de Deus com todas as peças que estão lá descritas em Efésios, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, os pés da proclamação do Evangelho, a espada do Espírito, nós podemos ter a certeza que essa armadura, juntamente com a nossa vida de oração, são a nossa proteção. A proteção não só da nossa vida, mas da nossa família, do nosso lar, do nosso ministério, do nosso emprego, de todas as possessões que nós temos e do nosso futuro. Nós não estamos escudados naquilo que o mundo dá, nas ofertas, nos presentes, que o dinheiro ou as possessões terrenas trazem, mas nós estamos escudados nas promessas bíblicas, nas promessas do nosso Deus, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele sempre terá o melhor em mente para nos proteger, para nos fazer crescer, para nos desenvolver, para nos aperfeiçoar até à estrutura de Cristo. Amém? Então, quando nós oramos, livra-nos de todo o mal, nós também estamos a entender que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, não são governos, não são políticas, não são circunstâncias. Nada disso. O nosso verdadeiro inimigo chama-se Satanás. Ele é o pai da mentira e ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir, como está lá escrito em João 10:10. Então pode ter a certeza de que todo o mal que nós vemos no mundo, as fomes, as guerras, as epidemias, a corrupção nos governos, tudo o que nós vemos de mal neste mundo, tem uma origem. E esta origem chama-se Satanás, o maligno. Ele odeia a humanidade,
Ele odeia os filhos dos homens, ele odeia os filhos de Deus. Ele quer destruir o máximo número de pessoas, mas nós estamos protegidos debaixo da potente mão de Deus. Amém? Por isso é que Jesus nos ensinou este modelo de oração. Não para que nós repetíssemos as frases tal e qual como elas estão, para se tornarem uma reza, se tornarem ali uma vã repetição que já não tem significado, mas para nós usarmos este modelo destes 6 princípios para o aplicarmos na nossa vida de oração e assim tornarmos as nossas orações eficazes. Eu espero que este pequeno exemplo, este pequeno estudo tenha servido de encorajamento, de conforto, de ensino para a sua vida. Siga o meu canal, pode deixar um gosto, pode partilhar para alguém que precise e Deus vos abençoe poderosamente. Seja amado porque Deus o ama.